de Ti e dizemos: Senhor, a Tua graça nos basta. A Tua graça, nós nos alegramos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Ainda que não haja gado no campo, ainda, Senhor, que tudo pareça estar difícil ou nebuloso, nós sabemos, Senhor, que Tu estás na Tua glória, com Teus braços estendidos, e o Senhor não se esquece de nenhum dos Teus filhos. Está escrito na Tua palavra. Pode até a mãe se esquecer do filho que ela amamenta, até pode, mas eu não me esquecerei de Ti. Oh Senhor, nenhuma criança, nenhum bebê, nenhum adulto, nenhum velhinho, ninguém, Senhor, fica esquecido diante da Tua face. Eu sei que nesta manhã alguns irmãos estão passando por tribulação, por horas difíceis, mas quando eu cheguei aqui, eu pude contemplar na face dessas pessoas o Teu brilho, a Tua esperança, a Tua alegria, a Tua presença, porque foram pessoas edificadas na rocha, que não se converteram na pessoa de uma mulher ou de um homem, ou da riqueza ou de qualquer outra coisa, mas se converteram a Ti, Senhor. Tu és a rocha desta casa, Tu és o pastor deste rebanho, Tu és o rei deste reino, Tu és o salvador deste povo. E eu te peço agora, manifesta a Tua presença com bênção de transformação, de mudança, de alegria, de paz e de cura. E aqueles que estiverem em casa acompanhando este culto, Senhor, que recebam também um milagre nas Tuas mãos, mas que não vivam por causa do milagre, mas que vivam por amor a Ti, para a Tua glória. Entregamos a Ti cada minuto deste culto. Que Teu nome seja glorificado e adorado para sempre. Onde Deus diz amém. Uma salva de palmas para Jesus. Podem sentar, irmãos. Nesta manhã, nós iniciamos um dia com os irmãos aqui ensaiando. Teremos um dia cheio de ensaios, de escolas bíblicas. Será um dia muito cheio, muito abençoado. Mas você que está dedicando esta manhã ao Senhor, eu quero falar sobre a igreja que será arrebatada. Algo que nós temos visto e tem estado entre os debatedores nas rádios, aquelas pessoas sérias, é que a palavra de Jesus, que realmente edifica e salva, ela tem sido pregada muito pouco. Nós temos visto, irmãos, que o povo que tem ido para as igrejas, eles estão mais em busca das coisas materiais, ou de fenômenos extrasensoriais, extraterrestres, fenômenos emocionais, de maneira que se em um culto as pessoas não sentem um tremor, não caem no chão, ou não desmaiam, ou não sentem aquela emoção da dança, de pular, elas acham que Jesus não esteve presente naquele culto, que o culto não teve bênção. Quando, irmãos, a verdadeira bênção de Deus, ela não está apenas nas emoções. A emoção faz parte, mas a demonstração das emoções, elas são subjetivas e diferenciadas de uma pessoa para outra. O milagre da presença de Deus é a transformação da nossa vida, das nossas atitudes e a cura da nossa alma, do nosso interior.
não tinha paz, aquela pessoa que era impaciente, porque a maior parte das nossas enfermidades, ela vem por causa da nossa inconformação e da nossa impaciência. A pessoa não tem impaciência, quer acelerar tudo e fica doente. Então, quando nós encontramos a paz de Jesus, que Jesus se manifesta na nossa vida, então nós passamos a ser pessoas pacientes e vamos recebendo a cura e os milagres para a nossa alma. E aquela alma que era aflita, ela passa a ser uma alma cheia de paz. Esse último hino muito inspirador, que revela aqueles que realmente são cristãos mesmo. Ainda na hora que tudo parece estar perdido, encontra em Cristo a solução para a sua vida. Então eu quero ler com vocês o que desde madrugada que o Senhor falou comigo, já postei nas redes sociais alguma coisa. Está em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Eu vou ser bem sucinta. Então, está escrito em Apocalipse, a partir do versículo 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem é que está falando? Quem está falando isso aqui? Fale alto. João o evangelista, que ele foi arrebatado no dia do Senhor, que dizia, a voz dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês, escreve e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto. Olha só, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Não tem mistério, João. Eu estou revelando para você o que você está vendo, e você vai escrever num livro para ficar para as gerações. João era aquele discípulo amado, o mais jovem entre os 12, e aquele que viveu mais tempo. Ele viveu quase 100 anos.
e morreu de morte natural. Ele teve tempo, todos os apóstolos foram morrendo, sendo martirizados, e ele continuou vivo, porque ele foi levado prisioneiro para uma ilha de Patmos, só tinha pedras, não tinha vegetação ali. E ali, os prisioneiros, os criminosos, cumpriam pena, trabalhando, quebrando pedras. Era trabalho forçado. E João, ele foi para lá. E lá, João trabalhou, de serviço forçado, naquela ilha. E ali, ele teve tempo para buscar a Deus, porque enquanto ele trabalhava, ele buscava o Senhor no seu coração. E num dia de domingo, naquela ilha tão triste, onde não tinha casas, onde eles ficavam ali nas cavernas, onde não tinha nenhum conforto, é que foi a maior revelação do tempo do fim. Porque Deus concedeu a João a glória de ver, de ir ao futuro, de ver a pessoa maravilhosa de Jesus e ainda de instruir a igreja daqueles dias, que era na Ásia, passava na Ásia Menor. E Jesus aparece para ele. Ele ouve uma voz muito forte, como de uma trombeta, como de muitas águas. Imagina, hein? Mas essa voz vinha de trás. Ele pega e se vira. Quando ele se vira, ele vê 7 candelabros, 7 castiçais assim, ó. E alguém estava no meio daqueles 7 castiçais. E aquele homem que estava no meio daqueles 7 castiçais, ele se parecia com Jesus. Se parecia porque ele lembrava aquela pessoa que tinha sido humana, mas ele estava cheio de poder. Ele estava com um vestido branco muito bonito e com um cinto de ouro. Da boca dele saía uma espada. E os olhos dele eram como chamas de fogo. E os cabelos eram brancos como a neve. Mas ele falava que a voz dele, como João ouvia, era como se todo mundo estivesse ouvindo. Era uma voz como muitas águas, uma cachoeira. Quem já foi nas cataratas, no sul, aquele barulho de águas, como voz de trombeta. Era muito forte. Mas João podia entender. E ele disse: João, eu sou Jesus. Ele disse assim: eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo para sempre. Que coisa mais linda. E agora eu quero te falar o segredo desta visão. Eu quero te mostrar o que é que está acontecendo aqui. Cada castiçal desse representa uma igreja minha. Tem pessoas que dizem que não precisa existir igreja, mas Jesus estava atento às igrejas daqueles dias, que foram subsequentes à sua morte. Poucos anos depois que ele morreu, João ainda estava vivo. Então, tinha em 7 cidades, cada um tinha uma igreja. E essas igrejas, cada uma tinha uma característica, as quais se repetem em todo mundo. A igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Minas Gerais, a igreja de Nova York, a igreja em Roma, a igreja, todas as igrejas, cada uma tem uma característica. Então aqui, nesses poucos versículos, o Senhor dá uma mensagem que pode enquadrar em qualquer igreja. E nesta manhã, eu quero dizer a você, em grupo, os que estão em grupo, formando uma igreja, uma congregação, e a você como templo, como igreja de Cristo, que nós possamos meditar, reavaliar nossa vida, saber em qual dessas igrejas estou enquadrado, o que Deus
está falando comigo. Então ele disse: olha, você está vendo aqui na minha mão essas 7 estrelas? Essas 7 estrelas representam os anjos que administram essas 7 igrejas. Cada castiçal é uma igreja. Um castiçal serve para quê? Para que serve o candelabro? Para que serve? Pode falar, irmão. Para iluminar. Para clarear. Então eu, individualmente, sou uma igreja. Eu sou uma luz para iluminar a minha casa. Tá? Você não tem que falar assim: marido, você é a luz, você tem que iluminar a casa. Cada um tem que pensar: eu sou a luz, eu tenho que iluminar o meu marido. O marido tem que dizer: eu tenho que iluminar a minha mulher. A mãe: eu tenho que iluminar meus filhos. Eu tenho que iluminar meus pais. Eu sou a luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E a igreja, como corpo de Cristo, é a luz que ilumina toda a terra. A igreja de Cristo na terra é que tempera o mundo, é que modera. A ira de Deus ainda não se manifestou sobre a terra por causa da igreja. A igreja é que é o equilíbrio. Numa casa você sabe muito bem quem é o equilíbrio do lar. Você sabe muito bem. Se aquela pessoa faltar, você fala: o que será dessa família? Aquele que equilibra, é aquele que guarda as coisas no silêncio, é aquele que contorna as situações, é aquele que socorre na hora da necessidade, é aquele que entende, que perdoa, que compreende. É o equilíbrio. A igreja é o equilíbrio. Nós somos o equilíbrio. Por isso que o crente tem que ter serenidade, resiliência, porque nós somos a luz deste mundo. E Jesus disse: esses anjos, anjo é o quê? O que a Bíblia diz que anjo é? Espírito. Não ouvi? Espírito. Espírito é visível? Não. Então quem está falando aqui, vocês estão vendo uma pessoa, mas quem está falando aqui é o Espírito da lei, é o Espírito, é o anjo da igreja. Por isso ele não falou os homens, as mulheres, os pastores, os apóstolos, as bispas. Ele não falou sacerdote, não falou nada disso. Ele falou o anjo. Quando nós tratamos com uma pessoa, seja de negócios, de trabalho, ou espiritualmente, ou familiar, nós estamos lidando com um espírito. A carne é morta. A carne é morta. Saiu o espírito, a carne fala? Não. Sente dor? Uma carne sem espírito sente dor? Não. Depois que a pessoa morre, ela sente dor? Mas o corpo está lá, você pode tirar foto, você pega, você sente, mexe no olho, mexe no braço. É a carne é morta. Nós tratamos com espíritos, com anjos. Viu? Então, Jesus fala: você vai escrever aos anjos dessas igrejas e adverti-los e falar para eles o que está me agradando, o que não está me agradando, o que eles têm que fazer para me agradar, qual vai ser o mal que vai acontecer com eles se eles continuarem errados, e qual a bênção que eles vão receber se eles se arrependerem. Dessas 7 igrejas, só uma recebeu a promessa direta do arrebatamento. Quem lembra qual é? A igreja de Filadélfia, né? Mas eu quero falar com vocês sobre cada uma dessas igrejas, bem sintetizado. Eles têm uma igreja em Éfeso. E essa igreja é uma igreja trabalhadora, que trabalha muito. Essa igreja é uma igreja sofredora. Os irmãos têm muita paciência. As pessoas são incansáveis. Olha só.
são incansáveis. É por isso que eu digo, não é apenas como hoje, foi maravilhoso, né? Os irmãos chegaram aqui para ensaiar o grupo do louvor, outros irmãos vão ficar tarde, outro vai sair para visitar o hospital. Isso é trabalho. O outro vai para a cantina, o outro foi dar aula. A igreja pode ser trabalhadora, incansável, e ter uma coisa muito triste, que se Jesus fica triste: não ter amor. Vocês trabalham muito, são incansáveis, têm muita responsabilidade, mas vocês fazem tudo sem amor. Então, eu quero que vocês voltem atrás, como era no princípio, e busquem aquele primeiro amor. Porque tudo que nós fazemos para Jesus, ou qualquer coisa que formos fazermos, nós temos que fazer por amor. Até porque que uma coisa feita sem amor não nos faz bem. Quando você faz uma coisa por amor, você fica mais alegre, mais saudável, mais feliz. Então, o que Jesus está requerendo de você nessa área? O apóstolo Paulo falou que uma pessoa pode até dar sua vida para ser queimada por causa do outro, não quer amor. Para ficar famoso. Não foi isso que o diabo falou para Jesus? Você joga daí de cima que você vai ficar famoso. Para ser reconhecido. Para receber reconhecimento das pessoas. Pode ser por um monte de coisa. Fazer caridade. Construir uma igreja. Construir um asilo. E não tem amor nenhum. Então, diante das pessoas, eles são como os fariseus, que Jesus falou: não sejam como os fariseus, que fazem tudo para serem vistos pelos homens, para ser reconhecido. Então, queridos, se você está enquadrado aqui, se seu amor está lá embaixo, então hoje Jesus está dizendo: volta ao primeiro amor. Depois ele escreve para a segunda igreja. Você vai escrever para a igreja de Esmirna, uma outra cidade. Está sofrendo muito aquele povo. Está sofrendo perseguição. São pobres. Tem igreja que é muito rica. Às vezes eu conheço igrejas, por exemplo, aqui na Zona Sul, em outros lugares nobres da cidade, que tem 20 membros, mas a renda dela, a renda da igreja, dos dízimos e ofertas, é maior do que uma igreja que tem 1000 pobres. Enquanto um dízimo de um assalariado é 100, o de outro lá, de um jogador de futebol, de um político. Por quê? É uma igreja que tem membros ricos. Então eles têm muita condição, eles são ricos. Depois a gente vai chegar lá. Mas assim, vocês são uma igreja de pobre, todo mundo tem aquele pequenininho, todo mundo ganha pouco, todo mundo trabalha muito, né? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, ainda tem mais, vai vir uma tribulação aí sobre vocês, que alguns vão morrer, vão ser martirizados. Então, irmão, servir Jesus é isso. Uns vivem, outros morrem. É Ele que é glorificado, porque para Ele não há morte, para Ele só há vida. Falou: alguns de vocês vão até morrer, né? E vocês, eu não estou vendo erro, pecado em vocês. Eles não tiveram nenhuma advertência, mas Ele disse: mas vocês não vão receber o dano da segunda morte. Porque existem duas mortes. Existe a morte terrena do corpo e a morte espiritual. Vocês estão recebendo a bênção da eternidade. E ele escreveu para a terceira igreja, que é Pérgamo, e ele disse: vocês têm uma dificuldade muito grande para pregar a minha palavra, porque vocês moram no lugar onde habita o trono de Satã. Vocês moram na capital do inferno. Olha que cidade. Irmãos, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, nós vemos
a imperação do inimigo, através da violência, do medo, do pavor. As pessoas de bem são reféns. Eu estive conversando ontem com algumas pessoas e uma senhora falou para mim assim, lá no meu bairro onde eu moro numa casa boa, uma pessoa de condição. Ela diz, toda semana a gente tem que pagar tanto lá para as pessoas lá, para poder ter sossego no bairro. Tem que pagar. Tem uma taxa. Então as pessoas são reféns da corrupção, da falta de limite. Um aluno matou um professor com cadeirada. Não há respeito. Os alunos tratam os professores como se eles fossem moleques ou inimigos. Não existe respeito à autoridade. Mas Paulo falou isso, que nos últimos dias não haveria respeito nem a pai e mãe. Outro dia uma criança pegou a cara da mãe e fez assim, olha para mim. Olha para mim, a mãe obedeceu. Dava ali um tapa e diria, me respeita que eu sou sua mãe. Não se põe limite nas crianças. As crianças fazem o que quer das mães. E dos pais também. Aí quando cresce, fica doente, fica com depressão, fica com problema, sabe por quê? Porque o mundo nos diz não toda hora. E as crianças de hoje não estão preparadas para receber um não. Ontem eu morei com uma mãe, que o filho dela, a moça terminou o namoro com ele quer se matar. É uma luta o tempo todo, porque não sabe ser rejeitado. Eu quero ir aqui, vamos, eu quero esse presente, toma, eu quero essa comida, toma, mas você quando ele tiver 17 anos, 20 anos, 30 anos igual esse que já tem 40, quer se matar porque terminou o namoro, você não vai estar lá e falar assim, eu obrigada a casar com ele, casa, você não vai poder falar. Então prepare seu filho e sua filha para receber não. Diga não para ele. Diga não para ela. Isso aqui é amor. Amor não é dizer sim para tudo, não. Eu quero, toma. Não é não. Amor é colocar limite. Preparar a pessoa para esse mundo que vai ficar cada vez pior. Porque a vida vai dizer não. Vai fazer cursinho e não vai passar. Vai pedir um emprego com todos os diplomas, vai dizer, você não serve. E sabe por que os jovens não estão aguentando isso? Só jovem não, velho também. Porque não aprenderam a receber não, porque foram mal educados. Educados sem limite. Igreja desperta. Desperta. Por isso que eu louvo a Deus pelas crianças da igreja. Porque vocês têm uma ajuda muito grande, que é dos professores da escola dominical, que é do pastor, que põe limite. Ou essa roupa não pode. Esse palavrão não pode. Porque tem criança na igreja que só recebe limite aqui na igreja, em casa não. Tem que pôr limite. Estamos nos fins dos tempos. Você quer ter um filho saudável? Você quer ter uma filha saudável que vai enfrentar esse mundo e vai vencer? Começa a dizer não. Amados, Deus tem falado muito comigo e Ele falou, eu coloquei você para ser guia. E você não está ensinando, ensina. Amados, nós habitamos onde Satanás tem um trono. Nós estamos destronando ele dos nossos corações e de algumas pessoas que a gente consegue evangelizar. Então, irmãos, habitamos no meio como Pérgamo, onde a doutrina de Balaão. Sabe o que é doutrina de Balaão? Ele falou, aí tem a doutrina de Balaão nessa cidade. É pregar por dinheiro,
é fazer a obra de Deus para ganhar dinheiro, é profetizar para ser querido, é profetizar para ganhar presente, é profetizar para sobrevivência material. Isso é a doutrina de Balaão. Quantas igrejas, quantas lideranças, quantos grupos só fazem a obra de Deus na vida daquelas pessoas que ajudam e ajudam com muito. Isso não é obra de Deus. Jesus não foi assim, não nos ensinou assim. Tiatira, a quarta igreja, ele falou: vocês têm caridade, serviço, paciência, mas vocês toleram aí um espírito, o espírito de Jezabel. O que Jezabel era? Ela se prostituía seu corpo, era uma mulher impura, idólatra, infiel e má. Então, eu chego mesmo, se entrar um espírito de Jezabel, eu falo: fulano, você está com o espírito de Jezabel, repreende, porque nós não queremos Jezabel aqui na igreja, não. Que eles chamam de espírito de pombagira, que se convertem, só capa, mas são sedutoras ou sedutores. E a tolerância, o pastor, o anjo da igreja não pode ter tolerância. Tem que tomar atitude e pregar. Não pode ficar com medo de perder um membro. Que geralmente o sedução não é só material, carnal. Existe uma sedução espiritual. Nós tivemos uma época na igreja que o círculo de oração, a líder do círculo de oração, seduziu as 10 pessoas que oravam com ela e levou para outra igreja, porque eles prometeram que se ela fosse levar, seria consagrada a pastora. Mas não houve tolerância. O anjo da igreja, o pastor da igreja, ele tem que ter discernimento de espírito. Se há alguém com esse espírito de sedução, não quer ser liberto, não entra em obediência, vai embora. Porque Jesus falou: você está tolerando. Então fala para esse pastor dessa igreja, para esse espírito, para esse irmão, para ele não tolerar mais isso. Porque senão, eu vou mandar uma enfermidade sobre essa pessoa e todos que seguem essa pessoa. E foi sério mesmo. Ele disse: mas se eles se arrependerem e o resto que não faz isso, eu vou dar poder sobre as nações, eu vou abençoar esse ministério. Eu não vou levar esse ministério a outros corações. Irmãos, e assim prossegue. Ele fala para a igreja de Sardes e ele diz: Sardes, você é uma igreja doente. Quem não está morto está quase morrendo. É uma igreja que estava agonizando. Agonizando. O pecado. Ele falou: fala para eles que se eles se arrependerem, eu não riscarei o nome deles do livro da vida. Então é certo que o nome é riscado. Pode ler, eu não estou lendo cada um, porque daria um estudo bíblico do dia inteiro. E aí nós vamos para a sexta igreja, que nós vamos ler, que é a igreja de Filadélfia. Irmãos, aqui realmente nós vemos que coisa mais linda. Está escrito 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, olha que pastor abençoado, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está aí. Mandou um vídeo. Vai falar? Já está aí o vídeo? Já mandou um vídeo offline, não ele é ao vivo. Um vídeo que ele... Amém, tá bom. Nós estamos tentando falar com o pastor Fábio em Portugal. Então, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Essa é a igreja que será arrebatada. E diz assim, versículo 11: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que igreja você é? Você é igual a igreja de Filadélfia, está pronto para ser arrebatado se Jesus vier agora, ou se ele te levar hoje? E quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nunca. Seremos para sempre do Senhor. É uma promessa de reino. E logo depois, ele escreve para a igreja de Laodiceia, que é a 7ª, que é a pior de todas. Essa aí, ele disse: olha, você é uma igreja morna. Você não é frio nem quente, é o crente do tanto faz. Dia de domingo ele diz na igreja: mas hoje eu estou cansado, hoje eu tenho prova, hoje eu vou fazer faxina, hoje eu vou visitar minha tia que está doente, hoje eu vou almoçar com não sei quem. Eu em casa Deus também me abençoa. É o crente do tanto faz. E Jesus disse: eu estou pronto a te vomitar. Vomitar é expelir da minha presença. Está vendo muito crente desviado no mundão, sofrendo? Quantos têm se desviado? Quantos querem bênção? E eles começam a se afastar devagarinho. Começa a não vir em todos os cultos, depois já não vem mais no domingo, depois já não vem mais na ceia, depois já começa a beber um bolinho de cerveja. Aí eu bebo, porque eu vi pastor não sei quem lá no bar bebendo. Eu vi o irmão não sei o que lá bebendo. Eu vi não sei quem mentindo. Olha para o homem e você vai para o inferno junto com ele. Olha para Jesus e olha para quem faz certo. Porque o Senhor vai vomitar. Essas pessoas, elas não saem da presença de Deus da noite para o dia, elas vão saindo. Elas vão saindo. O dia, às vezes, pastora e fulano saíram do meu coração. Não é que eu não tenho amor, mas não tenho mais preocupação. Tem pessoas que estão em outras igrejas, tem pessoas até que se desviaram, pessoas que ainda eu tenho no meu coração, oro. Tem pessoas que eu já esqueci. Quando eu não levo com raiva não, mas não tenho nenhum sentimento mais, porque eu sei que Deus vomitou. E a gente acaba vomitando também, porque estava nos fazendo mal. Fazendo mal à igreja, prejudicando a igreja, prejudicando o pastor, tirando a saúde espiritual e física dos irmãos. E se Deus vomitou, para que eu vou buscar lá comer vômito? Então, o crente do tanto faz é aquele crente que vai cair logo logo. Então volta para o Senhor, volta a orar, volta a ter compromisso com Deus. Não seja uma igreja de Laodiceia, mas ainda assim ele faz uma promessa para a igreja de Laodiceia, porque todo mundo tem direito ao arrependimento, né? E ele diz: se você se arrepender, eu continuo a porta batendo. A gente bate em porta aberta? Se ele está batendo é por quê? A porta está fechada. A porta do coração de muitos está fechada. A pastora fala assim: o cara está aí, está ficando rico. Pode ver se ela veio de ônibus. Veio de carro. Aí é fácil dizer. Fecha o coração. Mas não fecha o coração. Jesus disse: olha, eu continuo batendo. Se você abrir a porta e mudar, eu entro no seu coração e festejo a vida junto com você. Amém? Glória a Deus.
E aí, irmãos, ele completa, prometendo essa bênção maravilhosa de salvação. E ao que vencer, concederei que se sente comigo no meu trono. Vai ser íntimo comigo. Mas que nós possamos ser como a igreja de Laodiceia. Desculpe, de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja irrepreensível. É a igreja que será arrebatada. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Prepara o vídeo do Fábio, já saiu? Para nós matarmos um pouquinho a saudade. Eu pedi para ele falar com os irmãos. Ele deve estar assistindo, né, o culto. A Daniele veio, tchauzinho, para o Lucas, para o Fábio, para a Daniele. Estamos aqui unidos em espírito. Vamos ficar de pé, vamos orar. Põe a mão no seu coração. Agora fale com Deus. Abre sua boca e fala com Ele. Fala, Senhor, eu tenho sido um Éfeso, uma igreja de Éfeso. Eu tenho perdido o primeiro amor. Ou se não, você diz, Jesus, eu tenho sido crente do tanto faz. Eu não tenho tido compromisso com o Senhor, nem com a pastora, nem com a igreja. Eu antes, Senhor, eu participava dos departamentos, dos cultos. Eu era dizimista. Hoje, eu sou um crente morto. Mas eu não quero que o Senhor me vomite. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Fala com Ele. Davi falou. Por que você não pode falar? Eu não quero ser um crente morto. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ter um fim triste. Uma velhice triste. Abandonado, sozinho, sem o Espírito Santo. Eu não quero, Senhor, na hora da minha morte, não sentir tua presença. Salva a minha alma. Fala com Ele. O seu compromisso, meu irmão, é com Deus, não é comigo, não é com o homem, não é com a mulher, não é com Ele, é com Deus. Esse mundo é o trono de Satanás e ele é mau. Ele vem para matar, roubar, destruir e ele está doido para pegar alguém. Você precisa do Espírito Santo, da paz com Jesus. Levanta uma bandeira branca nesta manhã para Jesus. Faz as pazes com Jesus. Volta seu coração para Jesus. Senhor, eu profetizo a tua paz. Eu profetizo a tua alegria. Eu profetizo uma renovação espiritual. E eu profetizo uma mudança de vida. Para a honra e glória do teu nome. Você pode dizer amém? Palmas para Jesus, porque a partir de agora, a nossa vida será uma vida da igreja de Filadélfia. Amém? Podem sentar, vamos pedir o Mateus para ver se colocar o vídeo, vamos ver. Ele está na bola, Lucas. Bom dia, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Fábio, né? Nós estamos na rua, estamos com pouco sinal para poder fazer o vídeo e estou com muita saudade, tá? Deus tem sido maravilhoso aqui nas nossas vidas. Eu já estou há 3 meses aqui, tá? Ainda estamos tirando nossas documentações, não é tão simples, né? Apesar de termos a cidadania italiana, por não ser Itália, eu preciso de uma série de documentos para poder fazer a obra, né? Alugar lugares, né? A Daniele e o Lucas chegaram, aqui está a Daniele. Lucas, dá um oi pro pessoal. Ana fala, oi pessoal. Fala, oi vovó. Fala, oi irmãos. Tudo bem? Fala, oi Belo. Amém? Então quero que vocês continuem orando. Quero que vocês continuem intercedendo pela minha vida, né? Aqui a gente tem que trabalhar. A gente não pode ficar parado, tem que trabalhar, né? Secularmente para poder
pagar algumas contas, né? Que a luta aqui é muito grande. Às vezes a pessoa acha, eles estão na Europa, está rico, não é nada disso, muito pelo contrário, o dinheiro aqui é muito curto. Inclusive acabamos de fazer uma compra agora, aí com aquela compra, né, limitada, porque pagamos aluguel, né? Tive que comprar esse carrinho aqui, né, a Fiat Uno aqui, Fiat Uno 93, só para nos deslocarmos. O carro não tem aquecimento, né? Aqui é muito frio, mas Deus nos trouxe aqui com um propósito. No local que eu estou trabalhando, tem pelo menos uns 20 africanos, né, que trabalham aqui no regime semi-escravidão, tá? E eu tenho levado a palavra para eles. Eu tenho sido uma referência de Deus na vida dos africanos, de forma que eu tenho recebido convites para ir para Moçambique, ministrar nas aldeias que esses rapazes trabalham aqui. Também fui convidado para ir na França, ministrar na igreja da pastora Andréia, que foi discípula da minha mãe há 30 anos atrás. Eu estava pregando aqui e alguém compartilhou os vídeos e caiu lá na França uma mensagem que eu preguei aqui, chamada Nós Somos a Carta Missionária. E ela viu, conectou a minha pessoa, a minha mãe, e conseguiu entrar em contato comigo. E eles fazem um trabalho lá também com africanos, porque como Portugal foi metrópole de várias colônias escravistas, como o Brasil, aqui tem muito brasileiro e muito africano que fala português, que são os moçambicanos, os açorianos, os cabo-verdenses e angolanos. Tem muitos, milhares deles. Então eu sempre tive um desejo de fazer um trabalho com africanos. E calhou de eu trabalhar numa empresa, eu trabalho com construção aqui, uma empresa que só tem africanos. Só tem eu mais um rapaz brasileiro que estava desviado e agora já está indo para a igreja que eu estou dando um apoio ministerial aqui. E é isso, irmãos. É orar, pedir a Deus mantenedores, pedir a Deus pessoas capacitadas, pedir a Deus para que a Cruzada Mundial de Missões fique firme, tá? Porque é uma igreja missionária. Agora, sair para o campo é muito difícil. O obreiro tem que ser muito preparado, né? Estou com a boca estourada de frio, né? Aqui nós tivemos que comprar roupas de frio pesado. Não, a roupa que a gente traz para cá não resolve, não adianta. É muito difícil. Fazer a obra não é só ficar no Facebook postando frases prontas. Fazer a obra é pessoal. Hoje em dia não adianta mais. As pessoas estão cansadas, entendeu? Então é o pessoal, é tete a tete, é vida com Deus, tá bom? Então continue ajudando a minha mãe, continue firme na igreja, continue orando por mim, peço a Deus para enviar mantenedores de pessoas para nos abençoar aqui com oferta, né, para nos ajudar, porque, irmãos, nós vivemos num mundo do sistema de capital. Se não tivermos capital, a gente não consegue fazer absolutamente nada, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz e Deus é com vocês, amém? Um beijo, tchau. Glória a Deus. Amém, tchau. Deus abençoe, Fábio. Glória a Deus. Pode tirar. Irmãos, então, nosso alvo, né, é